Saldo da vida, Giano Guimarães. Quando olho para trás, eu somo o que já vivi, entre dores e tropeços e tudo que já senti. O saldo é positivo, vivi e ainda estou vivo, fui feliz até aqui. Tive a sorte de ter muito mais alegria do que dor e tristeza. E se na frente a agonia vier com muito poder, espero não esquecer que já fui feliz um dia. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Carlos Antônio Maia, musicista, organista e revisor. Seja bem-vindo, Carlos. Olá, seu Zé, tudo bem com você? É um prazer enorme estar aqui com você e com todo mundo que nos assiste. Quem é Carlos Antônio? Olha, sou eu. Não, é uma pergunta difícil, né? Eu lembro daquele programa que é assim, o que é a vida, né? Aí a gente viu, quem é Carlos Antônio? Sou eu. Eu ainda estou naquela dificuldade de aceitar que eu não sou tão jovem, mas também não sou tão velho. Então, assim, um jovem, não é tão velho, estou com 31 anos. Mas sou eu, sou um músico, sou sonhador, estou construindo minha vida. Mas eu gosto muito de usar muito o termo da minha criação cristã, né? Bastante. Eu sou um filho amado de Deus, é isso que eu sou. Eu gostaria de começar a gente falando sobre a sua infância. Como é que foi sua infância? Ó, minha infância, eu cresci aqui no Ceará, né? Cresci aqui no Ceará, nasci em 94, morei ali no bairro do Jockey Club, sabe aquela região ali? A gente sempre tinha dúvida se era Jockey Club, Henrique Jorge, se era João 23, então sempre a correspondência vinha dos 3 bairros. Até a própria rua tinha vários nomes, chamava Rua Cruzeta, no meu tempo chamava Travessa 30 de Outubro, acho que esse era o nome, e depois ainda mudou para um outro nome que eu não lembro mais, Ieda Camurça, não sei. Ficou mudando de nome, mas eu nasci, cresci ali nesse bairro, né? E com a minha família inteira, né? Pai e mãe, que era o núcleo, mas cresci com o entorno da família do meu pai, principalmente, que era todo mundo no mesmo terreno ali, morava todo mundo junto. E como eram suas brincadeiras de infância lá nessa época? Olha, a minha brincadeira era brincadeira de criança, mas eu era bem danado, né? Eu era muito agitado, né? Eu gostava de conversar, mas eu sempre gostei muito de coisa artística, né? Então já fui até humorista já, quando era pequeno. Hoje eu não consigo mais contar piada, mas quando era criança eu contava melhor. Mas já contei muita piada, gostava de me fantasiar. Mas aí eu tive contato com a música, né? Logo pequeno. Então, como foi esse teu primeiro contato com a música? Olha, o meu primeiro contato com a música, eu nem lembro. Porque parece que eu nasci num ambiente musical. Tem história que minha mãe conta, que ela cantava já, a minha mãe já cantava na igreja. Ela conta que eu era bebê e aí eu chorava nos braços do meu pai para ir para os braços dela. Aí quando eu ia para os braços dela, ela estava cantando na igreja, aí eu ia lá e gritava no microfone, pequeno, eu era bebezinho ainda, né? E no futuro eu fui vendo que eu gostava muito de música, porque a minha mãe ensaiar e eu estava lá nos ensaios, eu cantava, tinha muito karaokê, né? Acho que depois vai passar a foto aí, a gente vai ver, tem eu pequeno no karaokê, que eu gostava de cantar. E aí eu participei de um concurso de música, e nesse concurso de música infantil. Mas né? Onde era esse concurso? Era no Pinheiro, no supermercado. Supermercado Pinheiro? No Pinheiro, chamava até Pinheiro Bom Vizinho. Esse era o slogan, né? Não sei se ainda é esse slogan, porque faz tempo que eu não compro no Pinheiro. Mas como era o nome do programa? Não, o programa foi depois. Primeiro era tipo uma seleção, né? Uma seleção que tinha lá no Pinheiro mesmo. E aí fiz a inscrição lá, cantei, e aí eu acho que foram, se eu não me engano, 5 crianças foram selecionadas lá no Pinheiro para fazer a segunda etapa do concurso, que era cantar lá no seu Jereba. Isso, lá no João Inácio Show, né? Era isso. Na TV Diário, a gente foi lá para cantar, e era eu e mais 4 crianças, né?
E a gente foi lá, cantou. Nossa, foi assim, imagina, aparecendo na TV, né? Tá aparecendo na TV. E aí cantei. Aí passei pra final. Aí a final foi no Pinheiro, mesmo no estacionamento do Pinheiro. Montaram um palco. E tudo. Só que eu não ganhei, não. Não ganhei, não. Quem ganhou foi uma menina lá. Eu ganhei. Eu não sei se foi uma menina. Agora, a minha mãe falou esses dias que foi uma menina, mas não foi uma menina, não. Foi um rapazinho que cantou a música do celular, do telefone. Eu cantei Pão de Mel, sabe Pão de Mel? Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Acho que meu pai ainda tem o playback que eu usei na época. Mas foi Pão de Mel que eu cantei. Mas quem ganhou foi um rapazinho que cantou, um menininho que cantou, eu não lembro mais a música, mas era alguma de telefone que eu não estou lembrando agora. E aí depois disso eu vi, a minha mãe tocava na igreja e tinha um rapaz que tocava teclado, até hoje acho que ele toca com ela, que é o Zezinho. Aí tocava com ela. E aí eu disse, eu quero aprender. Aí foi no Natal, ganhei de presente de Natal o teclado. E você tinha quantos anos, Carlos? Eu acho que eu não lembro agora direito. Eu sempre considero 7 anos, mas eu tenho dúvida se era entre 7 ou 8 anos. Aí eu ganhei um teclado. Eu não sabia tocar, mas aí ficava brincando, né? Que é o teclado, aí dava play, ficava fingindo que eu estava tocando, até eu começar a ter aula, porque eu ganhei no mês de dezembro, eu acho que eu fui começar a ter aula, já foi mais para frente ali, fevereiro do ano seguinte, mas até lá eu ficava brincando até começar a ter aula, começar a me interessar mesmo pela música no jeito de criança, né? Eu estava sendo iniciado em casa, era aula particular, e eu tinha aula em casa. Produção, tem alguma foto aí pra gente... Olha aí... Não sei, é marinheiro? É marinheiro? Tinha 1 ano. Tinha 1 ano aí, né? Tinha uma foto de 1 ano, isso aí. Essa foto aí, eu acho. Que, meu pai era fotógrafo. Então, cada respiro era um flash. E aí, então tinha um monte de foto. Ainda tenho um monte de foto revelada ainda, viu? Não é digital. Isso aí é foto da foto. E aí na escada de casa tinha muitas fotos, inclusive minha. E aí eu acho que essa ou estava no meu quarto ou era na escada de casa. Mas é uma foto que eu me lembro bem dessa daqui. Olha aí. E aí, Carlos? Onde é que você está aí, Carlos? Isso aí, nem sei onde é que eu tô aqui, deixa eu procurar. Será que eu sou alguma criança? Eu tenho que pedir minha mãe, ainda bem que ela tá no estúdio aqui. E ajuda aqui onde aos universitários, né? Eu sei que, tá aqui, eu tô de amarelo aqui, ó. Né? É porque isso aí foi que eu me lembre, foi a última vez que eu estive, olha aí, ó. Que a família da minha mãe é muito grande. Assim, foram 10 filhos que meus avós tiveram, além dos que nasceram e faleceram logo, né? Então, assim, foram 10 filhos, assim, 10... Minha mãe mais 9 tios e tias que eu conheci. E aí, que eu lembre, foi a última vez que eu estive, assim, com um grande encontro de toda a família. Foi essa foto aqui. Eu não lembro se teve outro, porque depois a gente vai contar mais coisa da minha vida. A gente vai chegar num ponto que eu eu saí de Fortaleza. E aí fica mais difícil ainda encontrar todo mundo, né? Mas o que eu lembro foi esse momento. Então aí tem primo, tem tio. O meu avô é esse aqui de branco aqui no meio. Que aí nesse período minha avó já era falecida. Eu era pequenininho, acho que eu tinha 4 ou 5 anos quando ela faleceu. Mas aí meu avô... E aí tem primo, tem tia... Tem filho de primo aí também, já, porque tem primo meu que já é muito mais velho que eu e nessa época... Tem outra foto aí, por favor, produção? Isso aí é algum aniversário meu, talvez é um aniversário de 1 ano. Tá vendo que é a mesma roupa que é daquela foto que eu tava sozinho no painel azul? Aí o seu avô, sua avó... Meu avô e minha avó. Essa é a avó que eu disse que faleceu quando eu tinha... Como era o nome da sua avó? Isa. E o do seu Só avô? que ela tinha vários nomes em documento, isso aí. O nome da minha mãe é Isabel, aí a gente chamava ela de Vó Isa, é o que eu sei, Vó Isa. E vô Antônio. Meu pai, Teu pai, como era o nome do teu pai? Vanderlei, né? E minha mãe, Isabel. Isso aí eu com 1 ano. É isso aí.
Isso aí, eu Era coloquei um time essa... de futebol, né? Então, queriam porque queria que eu jogasse futebol, mas nunca soube jogar futebol. Meu negócio sempre foi música. Mas eu tô aqui, né? Aqui é basicamente o núcleo de primos com quem eu cresci, porque eu sou filho único, assim, do meu pai e da minha mãe, eu sou filho único, não, eu cresci com esses primos aqui, praticamente, o Vinícius, o Matheus, o Danilo, o Diego e o Bruno. Depois vieram nascendo depois outros, mas do núcleo que cresceu junto, todo mundo ali com a idade parecida, Era esse pessoal aí, né? foi esse Esses aqui. meninos. É com quem a gente brincava, brigava também, né, dá confusão. Então era isso aí, aí a gente usava a camisa de time, né? Tem corintiano, aqui cearense, palmeirense. E eu de Brasil, porque nunca tive, nunca gostei. Pessoal, que time tu torce? Brasil. Tem outra Mas é foto, isso. produção, por favor? Será? Pronto, aí, ó. E esses dois avós são os avós que eu cresci. O avô Carlos e a avó Val. Agora, tem uma curiosidade do meu nome, né? Que, viu, ó, esse aqui é o avô Carlos. O que passou antes é o avô Antônio. E meu nome é Carlos Antônio, né? Uma homenagem aos seus avós. É, isso aí. Mas é porque tem uma história. Eu sou adotado. Fui adotado logo que eu nasci. Minha mãe e meu pai já eram casados acho que uns 4 anos e não conseguiam ter filhos, os dois. E aí, vamos adotar. Vamos, aí foi adotar. Só que naquele tempo tinha muita adoção de boca, né? Hoje não, hoje tem toda a parte judicial e tudo. E aí fizeram eu sou de 94, né? E aí, nesse meio de campo, achava que ia ser uma menina. É uma menina, eu não lembro o nome agora que ia ser da menina. Como que ia ser o nome, produção? Marília. Ia ser Marília. E aí, quando eu nasci, quem estava no hospital era uma tia minha, que era enfermeira. Aí ligou, nasceu, tá tudo bem, tá com saúde, só que não é menina não, é menino. Tem que escolher outro nome. Aí, no vai vem escolher o Carlos Henrique, porque o nome do meu outro avô, esse é Carlos, e o outro é Antônio Henrique. Aí, Carlos Henrique. Na hora de colocar no papel, lembraram só da lógica, né? Nome de um avô e do outro, mas esqueceu que o outro tinha 2 nomes, Antônio Henrique, aí colocou Carlos Antônio e não Carlos Henrique. Aí por isso que meu nome ficou Carlos Antônio. Aí Interessante essa história. É, então, tá aí, tem história. Aí você está no colégio aí? Isso aí foi o meu... E você estudou onde? No colégio da Polícia Militar. Mas desde da quinta série? Desde a primeira série do Fundamental, porque eu estudei, acho que eu fiz até o ABC, na época ABC, né, que fazia a festa da ABC, não sei se tem ainda hoje, mas terminava ainda tem. Para fazer o Fundamental, eu estudei num colégio de bairro, que era Uma Janela para o Mundo, que era perto de casa, no João 23, ali, região do Jockey Club, ali. E aí, quando eu cheguei nessa cidade, eu já tinha 2 primos meus, que eu acho que, eu não lembro se eu coloquei a foto, mas tem 2 primos meus que já estudavam lá. E aí era um colégio público, né, ainda é um colégio público, que tinha a administração da Polícia Militar. E aí eu fiz o concurso, né? Eu era pequeno, acho que foi no mesmo período que eu ganhei o teclado, foi tudo ali perto. Aí eu fiz o concurso e passei, né? Passei para entrar na escola. Eu ainda lembro, aí eu lembro do dia da notícia. Porque, assim, eu era criança, eu sei que eu fiz a prova. Só que até hoje, eu gosto de estudar, gosto de dar aula, mas me coloca para fazer prova, é o fim da vida. Eu morro, só o fato de saber que tem alguém que vai me avaliar e vai me dar uma nota, isso já acaba com o meu psicológico, que eu não sei fazer mais nada. É igual a menina daqui da produção, estava perguntando meu CPF, pronto, já esqueci o CPF, não sei mais. Como é seu nome completo? Já esqueci também, já me perguntou, já não sei. Aí eu não sabia se eu ia passar, se não ia passar. E eu estava tomando banho. A minha mãe entrou de uma vez dentro do banheiro. Aí passou. Eu era criança, eu devia ter 7, 8, não lembro. Eu acho que uns 7 anos, porque eu acho que é para entrar na primeira série, né? Eu acho que é 7, 8 anos.
E aí foi assim. Aí eu entrei no colégio da Polícia Militar. E aí você fez o fundamental Até o final, e até o médio. Até o médio. Até terminar, isso. Eu ainda repeti uns anos ali, ainda deixaram eu ficar lá. Mas nessa época você já era dedicado à música, já gostava de música, já... Eu estava começando porque eu ganhei o teclado e comecei a ter aula de música em casa. Aí ia para a igreja com a minha mãe, mas era basicamente a minha diversão de ficar em casa, né? E aí quando você terminou o ensino médio, você tentou vestibular, como é que foi? Tentei. O vestibular, eu já tentei, era no Enem. Porque assim, no período de escola, eu passei ainda... deixa eu ver. Acho que quando eu cheguei na 8ª, 9ª série, eu ainda repeti. Então aí eu já saí já com uns 20 anos da escola. Saí com uns 20 anos, terminei, né, o ensino médio. E aí eu fui fazer eu fiz o Enem. Aí eu passei com a nota de corte, né? Tinha nota de corte para eu não lembro agora se era psicologia. Eu acho que tinha 2 opções. Aí eu coloquei para psicologia e jornalismo. Eu passei para as 2 para estudar na Universidade Federal. Mas no mesmo período eu tinha entrado no seminário. E aí por isso que eu não usei. Eu fiquei no seminário, entrei no seminário de vida religiosa. Mas o que foi o que você decidiu entrar no seminário? Então, para o seminário, que eu tive vontade de entrar, foi porque eu cresci na igreja. Foi basicamente eu cresci na igreja. Os meus pais se conheceram na igreja. E eu fui criado na igreja, desde pequeno. Sempre encontro de casais. Meus pais faziam parte de um grupo que... Grupo de jovens, né? de grupo de jovens, isso. Aí, quando eu cheguei ali perto dos 15 anos, os meus pais separaram, eles se afastaram um pouquinho da igreja e eu continuei, porque o meu círculo de amizade, apesar de estudar numa escola grande e tudo, não era na escola, o meu círculo de amizade era na igreja. É tanto que tem amigos que eu tenho até hoje, que eu conheci na igreja. Até eu estava te falando, né, do Arilo, aí ele é um amigo que eu acho que eu devia ter uns 13, 14 anos quando eu conheci ele, deve ter 3 anos mais velho que eu. Eu com 13, ele com 16, e aí nesse período a gente se conheceu e é amigo até hoje, né? Quando vem pro Ceará tem que dizer, tô indo aí vai fazer uma visita, tem que fazer uma visita, né? Quando não passa 3, 4 dias lá, né? Mas é assim, então, mas o meu círculo de amizade era na igreja. Então, a vida de igreja fazia muito parte do meu dia a dia. Então, assim, pensei em seguir carreira militar? Pensei, porque eu cresci na escola militar. E tinha as vantagens da carreira militar. Tenho primos meus que seguiram carreira militar e tudo. Mas eu disse assim, não, eu me encantei com a vida religiosa. Eu queria ser missionário. Eu queria sair do Brasil para ir visitar as pessoas. E aí, como foi a tua experiência no seminário? Foi muito boa. Você passou quantos anos no seminário? Eu passei 8 anos. Foram 8 anos. Eu entrei em 2000... Aqui, o seminário aqui em Fortaleza? Não, foi assim. Quando eu entrei, eles têm seminário aqui. Como o seminário é de vida religiosa, porque existe a diferença entre vida religiosa e vida diocesana. Os religiosos, eles são missionários e acaba tendo essa vida mais sem estar circunscrita a uma região onde está. Por exemplo, aqui onde a gente está é a Arquidiocese de Fortaleza, né? A gente está o estúdio aqui está no bairro, né, de Fortaleza. E aí, então aqui pertence à Arquidiocese de Fortaleza. O padre que é diocesano, ele vai atuar na região da Arquidiocese de Fortaleza, que é Fortaleza e talvez algumas cidades da região metropolitana que seja atendida. Os religiosos, eles têm um trabalho que a vida religiosa é consagrada a uma vocação específica, a um carisma. Que cada fundador, é como se fossem, é quase que errado dizer isso, mas assim, é como se fossem pequenas igrejas dentro da igreja. A igreja tem um aspecto de Deus, Jesus Cristo, e aí a congregação pega um elemento e diz, esse elemento é o que a gente quer dar prioridade.
E aí esse elemento é priorizado. Aí eu entrei numa congregação que meus pais fizeram parte lá do grupo, lá, se chamam Salvatorianos. Os Salvatorianos, eles se dedicam, eles têm um carisma de anunciar Jesus Salvador de todos os meios e modos, né? Assim, a fim de que todos conheçam a Deus por meio de Jesus Cristo. Então lá foi que eu tive muita experiência de missão e tive muito espaço também para atuar com a música, que daí foi que eu fui coincidindo, né? A gente estava falando do período de grupo de jovens, eu tinha um grupo ali que tocava, né? Um grupo de jovens que a gente tocava teclado. Mas isso ainda aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza, Fortaleza. ainda. Isso. Aí quando eu entrei no seminário, aí eu tive que viajar. Aí você foi para onde? Aí eu fui morar em São Paulo, fui para Várzea Paulista. Aí eu fui lá fazer o propedêutico, que é a primeira etapa, é o primeiro ano, né? O primeiro ano como... Aí no seminário, o que é que você estuda? Teologia, filosofia? Isso, depende da etapa. Deixa eu beber uma aguazinha aqui. Dependendo da etapa, é que vai ter o que é tipo uma grade curricular, né? Você não vai estudar tudo em todos os anos, vão ser etapas. No primeiro ano, que era o propedêutico, e isso pode mudar de congregação para congregação, tá? Mas na que eu estava, gente, no primeiro ano, a gente estudava muito questão pastoral, ou seja, como que atuar nas igrejas, como conhecer as pessoas, que tipo de atividade a gente pode exercer, como que a gente pode chegar nas pessoas. Então a gente aprendia muito isso. Junto disso também tinha a abordagem da espiritualidade, tinha que estudar a espiritualidade da congregação, aprender a rezar, né? Porque a gente aprende a rezar de várias formas, então tinha que rezar. Como é que aprende a rezar? Pois é, não é? Então. Uma pergunta interessante Então, isso aí, né? como é que aprende a rezar? Será que eu aprendi a rezar direito, hein? Será? Então, mas é porque com o tempo a gente tem metodologias, por exemplo, tem gente que gosta de rezar em silêncio, tem gente que gosta de rezar falando, tem gente que gosta de rezar lendo, tem gente... Qualquer coisa Mas que... todas são válidas, né? Rezar e orar é você entrar em contato com Deus. Igual como a gente está conversando aqui, a gente tem que conversar com Deus. E aí, por exemplo, para conversar com você, a gente tem metodologia. Pode ser tomando um café, pode ser sentando na cadeira um de frente para o outro. Aí pode conversar também no podcast. Então, aí tem muito jeito de conversar. Então, com Deus do mesmo jeito. E aí a gente vai aprendendo essas formas e vai encontrando a melhor forma com que a gente se adaptava, né? Então, aí tem a liturgia das horas, que é um tipo de oração da igreja que a gente aprende. O terço é praticamente a gente aprende desde pequeno, né? Mas aprende o terço, aprende a oração em silêncio. Falando em terço, eu me lembrei de uns textos que tinha lá em casa, sabe? Era um bocado a gente tudo reunido lá para rezar. A gente ficava rezando, a Maria cheia de graça. Menino, tange essa galinha que vai entrando aí. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ei, menino, sai daí, menino, vai-te embora. Será que vale isso aí, essa reza assim? Vale. É a intenção, né? A intenção. Mas depois tem que aquietar o menino e ensinar ele a rezar, né? E aí eu dormia no meu texto, a minha mãe chamava, vamos rezar o texto. Aí começa a dar a primeira Ave Maria, eu estava roncando. E aí você viajou, assim, para outro estado, outro país? Viajei, ó. Aí, nesse primeiro ano, né, você perguntou o que é que estudava, aí a gente tinha a parte da psicologia, tinha toda essa parte que a gente filosofia, né? Filosofia. Aí eu fui morar no Paraná depois. Aí lá no Paraná, aí sim eu entrei na universidade, que daí eu estudei filosofia, fiz licenciatura em filosofia. Aí entrei em contato com a pesquisa científica, com vários modos de pensar, então minha turma era diversa, então tinha todo tipo de gente, assim como é a filosofia, você vai ver gente de todo jeito. Então, assim, e lá eu tinha contato. Como músico, eu sempre estava em contato com o pessoal do rock, porque daí porque eu toco violão também. Então, o pessoal leva violão. Sanfona também toca? Sanfona também, um pouquinho sanfona, que é mais difícil, agora, né? Eu pergunto, o teclado, uma curiosidade, qual é a diferença do teclado para o órgão? O teclado para o órgão,
Eu acho que tem uma E diferença... pro piano. Então, acho que a diferença principal, né, é porque tudo tem tecla. Isso. Mas alguém que toca piano, sabe tocar órgão e sabe tocar teclado, vou te falar para você que depende. Porque tem pequenas diferenças técnicas. Mas, às vezes, eu não estou falando com músicos, né? E provavelmente quem está assistindo, pode ser que tenha alguém especialista em música. Mas, assim, se você vai explicar para uma pessoa que não tem conhecimento, eu diria basicamente que é a funcionalidade dele. A mecânica dele, como que ele funciona. Por exemplo, Por exemplo, o piano ele tem ele é um instrumento percussivo. Aí você diz, percussivo? Percussão não é tambor, essas coisas. Ele é percussivo porque ele usa martelinhos que quando você toca o teclado, né? Opa, tá no órgão, desculpa. Você toca o teclado, na tecla, é um martelo que bate num conjunto de cordas. E essas cordas reverberam. E aí, ele bate e abafa, bate e abafa. Por isso que toca e silencia, toca e silencia. Aí existe um pedal, porque normalmente tem 3 pedais o piano, mas o pedal à direita, que a gente chama o sustain, que o teclado simula também. Ele tem a função de levantar esse martelo, ele bate e deixa o som ressoar. Então ele vai fazer isso aqui, ó. E o som vai se propagando. Porque ele não abafou a corda, ó. Ele deixa a corda parar de soar por conta. Então eu toco várias notas e elas continuam ressoando. Ó, continua ressoando. Se eu tocar sem um pedal no piano, ele vai parando, entendeu? O órgão, por sua vez, ele é um instrumento muito antigo e existem vários tipos de órgão. Eu vou falar do órgão de tubos, que é aqueles de igreja, que tem aqueles ferros assim, bonitos, aqueles tubos assim, sabe? Então o órgão é um precursor do piano? Posso dizer sim, é um precursor, ele veio antes. Porque o órgão, ele simulava os instrumentos de sopro, né? Que vieram antes, né? Que eram flautas, flautins, então ele veio simulando. E depois os instrumentos metálicos também, trompetes, trompas, o órgão simula tudo isso. É uma bolsa de ar que ela é enchida. Os antigos era alguém que ficava enchendo o fole ficava cheio, o organista tocava e o ar saía pelos tubos. Hoje em dia, com mais tecnologia, existe um motor. O motor gera o ar, enche o fole e é tocado, né? Inclusive com outros tipos de tecnologia, como tecnologia MIDI, que aí é uma linguagem de programação que os teclados fazem Carlos, também. tu podia dar uma palhinha pra gente aí? Posso. Pode ser no estilo que eu já toco. Eu preparei uma. Pronto, você toca... O órgão. Pode ser o órgão. Eu só toco teclado, piano, teclado. Certo. Mas o que hoje eu atuo mesmo é com órgão, nas igrejas, né? Você toca nas igrejas? Toco em eventos como casamentos, batizados, tudo. Isso em São Paulo, né? Você está morando em São Paulo. Eu moro em São Paulo, na região de São Paulo. E aí eu acabo entrando em contato maior com essa necessidade da região, né? Porque instrumentistas você tem de muitos, né? Mas eu acabei meio que ficando, digamos, nichado, né? O nicho foi o nicho religioso, sacro e litúrgico, né? Porque música sacra você tem uma diversidade, mas litúrgica é um pouco mais restrita. Assim. Tu podia dar um exemplo aí pra gente? Claro, ó. O canto que eu separei chama Kyrie. É do Kyrie? Kyrie. Oh. Kyrie eleison é um termo que vem do grego, né? Que é em grego. Significa o quê? Significa, assim, basicamente a transcrição muito simples, sem entrar em profundidade da tradução, seria assim: Senhor, tende piedade, né? E é tanto que na igreja você faz... A pronúncia do grego é Kyrie eleison, Christe eleison e Kyrie eleison. Só que a igreja é latina, né? A igreja romana, católica. E aí, quando usou o latim, aí ficou essa pronúncia latinizada, Kyrie. Então, e aí,
na tradição, a gente recebeu esse Kyrie eleison e Cristo eleison, que se canta no ato penitencial da missa. É um trecho do ato penitencial, é o Kyrie eleison. E aí, antigamente se chamava Kyriale. Kyriale era o livro em que tinham conjuntos de missas. Quando falava conjunto de missa, era um Kyrie, um Glória, um Santo e um Agnus Dei, né? Que era composta com o mesmo tema de música para ser executada na missa com o canto gregoriano. E aí eu separei o Kyrie 8, que é o usado nas missas de Natal, né? Se vocês assistirem a missa do Galo, é esse Kyrie aqui e o Glória. É muito conhecido o Glória. Gloria in excelsis Deo, né? Que normalmente é muito conhecido. É usado nesse período também. Posso fazer? Pode. E aí vai. Isso Obrigado. aí é o cântico gregoriano, não? Isso é uma melodia gregoriana. Gregoriana, Você tem né? um estilo, isso. Normalmente é cantado em coro, né? Dificilmente é uma pessoa só. Muito antigamente nem o órgão tocava. Era feito só. Mas muito bonito. É bonito, Você né? canta muito bem, parabéns. Obrigado. Viu? Muito obrigado. Uma vantagem é que o gregoriano ele era muito usado nas igrejas barrocas. Então, a arquitetura da igreja fazia com que ela tivesse uma reverberação muito grande. Então, os Uma cantores... acústica muito bonita, né? Isso, a acústica, até o órgão mesmo, você dá a nota e parece que ele fica sozinho. A Catedral de São Paulo é assim. A Catedral daqui também é um pouco assim. Você vai tocar na Catedral aqui de Fortaleza, tem que ter um pouquinho de cuidado para não passar o som. Mas da mesma forma, na Catedral lá da Sé, por exemplo, os cantores, tem vezes que você tem que terminar a nota um pouquinho antes do que está na partitura, porque a reverberação vai continuar para você. Então, as igrejas eram construídas assim. Então, por isso que tem um coro, que é onde se canta lá atrás, que é para o som exatamente fazer esse movimento de trás para frente e chegar. Onde eu toco hoje, eu canto nesse espaço, que é o coro. E quando se canta, às vezes falando, se você falar muito alto lá em cima, quem está embaixo ouve, porque tem que falar cochichando, assim, para combinar as coisas da música, porque você fala um pouco alto, todo mundo ouve lá embaixo por conta da reverberação da igreja, da construção. E aí você se aperfeiçoou quando você estava no seminário? Você se aprofundou mais na música? Isso. Porque o que acontece? Dentro do seminário, eu fui tendo contato, tive estudo de filosofia e tudo, mas eu tinha um contato muito pastoral com as igrejas, muitas igrejas que eu fui passando no Brasil, né? Principalmente em São Paulo, Paraná, né? Mais tarde na Colômbia, que a gente pode falar também, e voltei a São Paulo, e fazendo cursos de música e liturgia, que é uma função muito grande dentro da celebração, que é necessária. E nesses estudos, quando eu estudei teologia também, tive que estudar teologia, eu não concluí o curso, eu fiz pela metade, que aí foi quando eu saí do seminário. Mas eu, estudando, e aí eu acabei me especializando, né, nessa área musical.
que Sacro, né? Ó, e a música sacra. E por isso. que você saiu do seminário? O que fez você sair do seminário? Eu saí do seminário, mas assim, quando eu refleti sobre o Você chegou a ser coração. um pré-padre, não foi? Pré-padre, tem foto aí, deve Pré-padre. ter foto eu de padre. Produção, Aí. podia passar aí uma foto aí, por favor? Tem foto. Pré-padre não existe Pré-padre, não, tem? né? Quase pré-pago. Pronto. Olha aí, isso aí é onde... Aí eu tava no seminário, eu tô lá no cantinho ali, ó, seu Zé, perto de você. Certo. Né? Isso é um grupo, talvez desse grupo, deixa eu ver quantos padres tem. Tem um quase padre, é o Leonardo, que é esse aqui, ó. E são quantos anos, ô Carlos, para... Em média, 10. 10 anos? 10 anos, é. Aí o outro padre é esse aqui. É o Carlos Alberto. Ele é Certo. padre. E tem eu lá. Ah, o Stefan também, tá vendo? Lá tem eu lá no canto, em cima Isso. tem um bem branquinho, ruivo. Ele era belga. Ele é missionário da Bélgica, veio estudar com a gente. Hoje ele é padre também. Ele entrou comigo no seminário. O restante saiu. Menos o padre, né? Menos que é o padre. Mas por que você resolveu sair do seminário? Então, o meu processo de caminhada, eu cheguei numa etapa que eu fiquei perguntando assim. Porque uma das coisas que... Só outro parênteses, né? Eu sou cheio de parênteses, seu Zé. Então, tem que fechar os A gente viu que parênteses. você tem muito parente, que era primo demais, né? É parente demais, não é não? Então, eu fui, dentro da congregação, da vida religiosa, a gente faz 3 votos, que é castidade, pobreza e obediência. Dentre os votos, o que mais pesava para mim era de pobreza, você acredita? Por quê? Você gostar de gastar. É um gastador, né? Gosta, não segura um tostão. Não, é porque o voto de pobreza era assim, além de economia, não é só de economia, a gente não construía nada no nosso nome. É tanto que quando ia fazer alguma compra, era tudo com o CNPJ da congregação. Né? E assim... Não podia fazer assim, como a gente fala, um pé de meia. Né? Não, porque isso era contra a norma de vida que eu tinha escolhido. E quando eu saí do seminário, hoje eu estou com 32, não tem muito tempo que eu saí, já tem menino. uns... eu tenho 30, não, vou fazer 32, estou com 31, mais menina ainda, né? Um ano a menos, então pronto. Eu saí com 27, 28. Estava chegando na etapa que eu fiquei assim, poxa, eu não construí bastante coisa na vida, porque eu vivenciei muitas experiências, mas eu disse assim, eu não construí nada meu assim... Material, né? Material, assim, na parte porque espiritual, intelectual, você estava bem isso, eu preparado, estava. né? Olha aí, ó, eu numa igreja lá em São Paulo, isso aí, ó, viu? Mas isso aí você já estava... Religioso, é consagrado, eu era consagrado, eu já tinha os votos de castidade, pobreza e obediência, olha aí. Isso aí foi na Páscoa de 2021, eu acho, foi na Páscoa de 2021, já um pouquinho perto de sair isso aí. Então, e aí, eu não tinha nada meu, né? Assim, no sentido de, eu quero muito construir um caminho, eu nunca tinha tido experiência de trabalhar, porque eu saí da escola e entrei no seminário. Eu disse, eu quero ter experiência de trabalhar, de ter minhas contas. Doido, né? Soubesse que tinha que pagar a conta, tinha ficado lá dentro. Mas não, de ter as correrias do dia a dia de qualquer pessoa. Então eu fui com essa curiosidade e eu gostei porque eu vi que aí eu refleti e disse, não, vou sair para experimentar isso, né, essa vida. E eu saí e disse, não, gostei de trabalhar, e hoje eu trabalho com o que eu amo, né, porque eu amo música e a gente nem falou do editorial. Do seu trabalho, né, hoje. Isso. Eu vivo... Carlos, o que é que você faz hoje? Além da música, né? Que você disse que trabalha em eventos, né? Isso. Casamentos, batizados. O que é que você faz também? Eu sou revisor de textos. Como é que é esse revisor de textos? Trabalho na Paulus. A Paulus é editora, né? É uma editora grande, católica, aqui no Brasil. Como é esse seu trabalho lá? O serviço editorial tem várias etapas, né? O trabalho editorial. Para sair um livro, né? Quando alguém recebe um livro... ou um jornal, alguma coisa, as coisas não são assim, tipo, alguém escreveu e imprimiu, né? Tem um processo que é feito, assim como a gente passa o processo da gente estar
fazendo o nosso programa e tudo, de produção, pós-produção. Então, editorial da mesma forma. E o editorial é assim, alguém escreveu, vamos supor que eu escrevi um livro. Não, vou colocar você. Seu Zé escreveu um livro. Escreveu um livro de poesia, já que é poeta, escreveu um livro de poesia, vai publicar. E aí esse livro passa pela etapa de negociação, porque a editora presta um serviço ao autor, né? Isso. E aí é negociado como é que vai ser esse pagamento, qual é a porcentagem de direitos autorais, se os direitos autorais vão ser da editora ou do autor, tem tudo. Ou dividido entre os dois, né? Ou dividido, exatamente. Às vezes a editora prefere comprar os direitos, ela paga um valor alto e fica com os direitos, ela compra os direitos, acontece. Aí, enfim, essas negociações. Depois que negociou tudo isso, aí chega nas suas mãos, nas para mãos, você fazer isso, chega nas mãos do preparador de texto. Que aí ele pega o livro e ele vai padronizar o estilo, linguagem, vai ver se não tem nenhuma ponta solta no livro. Mas aí você faz também o trabalho de copydesk? Também, às vezes é preciso, dependendo de como o autor escreveu, às vezes é necessário reescrever um parágrafo ou outro para dar mais coesão, né, dar mais coerência ao texto. Às vezes uma troca de palavra, porque a gente vive o idioma, qualquer idioma, ele é fluido, ele não é estático, ele vai mudando muita coisa. Então tem palavras que a gente usava 10 anos atrás que hoje em dia não se usa mais, né? Às vezes pode ser ofensivo, uma palavra que não era ofensiva. Então a gente precisa tem que ter todo esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado, tem que sempre imaginar o leitor que vai estar o livro em mãos, e aí a gente vai fazendo isso. E nós somos uma editora católica lá, então a gente trabalha com muito livro, por exemplo, livro do Papa. O novo Papa, agora Leão XIV, foi eleito, a gente fez um livro aí, correndo em uma semana, e saiu a biografia dele traduzida, do francês. Já tinha uma tradução, aí em uma semana Mas foi você feita. trabalha também com algum idioma, alguma... Eu trabalho com espanhol. Com espanhol? É que dentro do nosso grupo, nós somos 7, então tem gente do italiano, francês, latim. Mas você é professor também de espanhol? Eu dei aula. Hoje em dia é difícil, eu nunca mais tive, mas eu dei aula. Você faz traduções do espanhol para o... Faço traduções do português para o espanhol? Isso, faço quando é necessário. Porque hoje em dia, às vezes aparecem traduções que são do espanhol e aí eu preciso dar aquela conferida, porque é conferir se foi traduzido corretamente com o eu queria te pedir licença só para ler aqui os nossos patrocinadores. Claro, pois não. E depois eu queria pedir a produção para colocar o restante das fotos. Das fotos. O programa Zé Soares, 11 um tiquinho de nada, tem um patrocínio da igreja. Quer vir, venha. Do curso de oração. Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. E do curso de descarrego. Chibata no capeta. Chibata no capeta. Eu vou ver se eu consigo negociar com esses patrocinadores. Veja esse lá na editora, como é o nome da editora lá? Paulus, a editora Paulus. Fala lá com o dono da Paulus lá, se ela não quer. Fala lá com a igreja também, lá com a igreja, né? Olha, patrocinar o Zé Soares. Eu fazia a mesma coisa que os meninos faziam aqui também, ó. Não era assim tão profissional quanto eles, mas eu fazia. Pode ver que tem alguns remendos. Isso aí foi na pandemia. Eu quis essa foto porque foi um período que as igrejas, de um modo geral, tiveram que se reinventar, né? A pandemia fez com que a gente tivesse que se afastar um pouco mais das pessoas. Porque as igrejas ficaram fechadas, né? Isso, Só que a gente precisava continuar o trabalho espiritual, então foi bom porque a igreja recebeu um pouquinho mais de tecnologia, né? Que tinha que fazer. Tinha umas que já tinham e outras que não. E essa que eu tava não tinha. E aí eu tive que pegar todo o computador, tudo que a gente tinha lá no seminário e ir até lá. É bem longe do seminário, acho que chega a ser uns 50 quilômetros e ainda é São Paulo, né? São Paulo é grande pra caramba. A gente foi para lá, aí eu montei todo o esquema para fazer transmissão, assim, meio que não era uma câmera profissional, mas era uma
uma Logitech, assim, 1800. Dava pra fazer a transmissão, assim, no YouTube, que era no YouTube e Facebook, na época, dessa igreja. A gente foi fazer. Aí eu meio que ficava cortando câmera, dizendo, entra vocês, e aí tinha um grupo de música. Era um momento de oração lá que estava sendo feito para o pessoal que não podia ir para a igreja. Perfeito. Tem mais outra foto aí? Ah, isso aí é da Paulus, olha. Aí é da Paulus, é a equipe É o pessoal que trabalha com que trabalha contigo lá, né? comigo na editora Paulus. Isso aí tem designers, tem a gerente, tem revisores, tem... isso mesmo, Tem os revisores, designer, gerente, editores, né? Tem os editores. É uma equipe grande, Eu estou de férias, né? Por isso que eu estou aqui gravando, estou de férias. Vai voltar para São Paulo quando? Volto dia 12, daqui a alguns dias. Aqui, ó, na igreja lá onde eu estou atuando, né? Na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Fica qual bairro? Em lá? Moema, no Moema, bairro de né? Moema, isso. Isso aqui foi numa quarta-feira santa, acho que de 2025, quarta-feira santa, da Semana Santa, né? Isso. Antes da quinta-feira santa, na quarta-feira da Semana Santa, lá tem o costume de fazer o que chama Ofício de Trevas. Ofício de Trevas é uma oração. Tem esse nome, não é porque Ixi, é um nome tão assim, né? não é pesado, né? Pesado, né? Trevas. É por isso que não é das trevas, é de trevas. É por conta do horário que ele deveria ser feito. Meia-noite. Isso, porque na igreja a gente não vai fazer meia-noite, senão não vai ninguém, só o padre que Só o aparece lá padre, às né? meia-noite. Olha, Mas olha. a gente faz no horário comum ali de 6h30, 7 horas. É um ofício grande, porque os monges fazem esse ofício na madrugada da quinta para sexta. É um ofício de oração com salmos e hinos que eles rezam nos mosteiros e é de trevas exatamente por conta do horário, que é no meio da escuridão que eles fazem. Tem mais foto? Eu acho que tem. Isso aí tem alguns dias. Foi um batizado que eu toquei. E aí são alguns dos músicos que estavam comigo, cantores. Eu sou organista. E tem um padre aí no meio também, o padre. Esse padre Samuel. Aí mais um casamento que eu fiz. Esse casamento aí foi um casamento comunitário. Porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar para casar, né? Que aí é um negócio Sai mais caro. em conta, né? Aí Mas- casa todo mundo junto. Mas E você aí não gasta dinheiro para casar, não. Você gasta dinheiro depois do casamento. Casar é bom demais. é pouquinho, né, para casar. Casamento é igual aquele, você que vai montar um burro bravo, né? Ah. Todo mundo ajuda a botar você em cima do burro. Depois que você bota em cima do burro, sai de pé. Sai de perto, é isso mesmo, você não tem mais ninguém. E aí foi um casamento comunitário. Isso aí eu acho que foi em uma missa, em uma das missas que eu toquei, lá também em Moema, na Nossa Senhora Aparecida. Tem muitas fotos lá, Tem. porque é onde eu estou praticamente quase todo final de semana e agora quase todo dia. Tem mais foto? Não sei se tem. Isso aí em Aparecida, no Santuário Nacional de Aparecida, isso aí toca. Perfeito. Isso aí é um órgão, né? Eu coloquei a foto do órgão, tinha colocado. Você aprende primeiro a tocar embaixo, depois aprende a tocar em cima, é? Não, tem que aprender dos Aprender dois. nos dois de uma vez? É porque o que acontece é que o órgão, timbre, vamos ver, timbre é o tipo de instrumento. Por exemplo, esse aqui é um timbre. Tá saindo o som, né? Isso. Perfeito. Tá, ó. Isso aqui é um timbre. Eu ainda quero que tu toque mais uma músicazinha aí. Isso aqui é um timbre. Nossa, porque o nosso tempo tá bem, bem corrido. Eu queria ainda que tu tocasse ainda. Pois eu ainda vou tocar. Deixa eu só Viu? explicar Explique aí. Aí, por exemplo, isso aqui é um timbre que a gente põe, por exemplo, em cima. E no órgão de baixo a gente põe um mais forte que vai. Entendeu? Então aí a gente faz isso para mesclar. E aí isso é um órgão eletrônico, que não é um órgão digital, aí não é eletrônico. Tem mais foto, não? Mandei pouca. Tem mais foto, não, produção? Mandei pouca foto. Sim, então vamos. O nosso tempo está já se esgotando. Eu queria que você desse outra palhinha aí, cantasse outra música aí pra gente. Como a gente tá no Ceará, eu sou cearense. Certo. Eu pensei e ontem choveu bastante. Foi Esses muita dias chuva. Choveu. Esses dias choveram Choveu bastante. muito, tá sapo morrendo afogado.
Aí eu pensei em cantar a súplica cearense. Eu Oh, posso? pode. Posso. Depois eu queria fazer um pedido pra você cantar Caneta Azul. Pode cantar, não? Posso. Caneta Azul. Posso, eu Azul. dou um jeito. É que eu Pronto. nunca tô... É Súplica- muito difícil pra mim caneta azul, então não sei. Súplica cearense. Ó Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, eu pedi para chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe se eu encher os meus olhos de água e ter que vir lhe pedindo com água pro sol inclemente se arretirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno, desculpe eu pedir pra acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Pronto. Muito Muito obrigado. Muito bonito. Você canta muito bem, viu? Diga aqui. Muito bem. Foi improvisado aqui. Tanto Foi na hora. canta bem, como toca bem, como fala bem. Obrigado, muito obrigado, viu? Show de bola. Sempre que precisar, pode me chamar. Eu Certo. venho. O nosso tempo, infelizmente, esgotou. Aqui, você tocando assim, a gente podia passar o dia todinho aqui, né? Mas os meninos estão doidos para ir embora, então. Estão se coçando. O que é, mulher? É o meu ponto ali. É Que o foi? ponto, é a diretora. É o quê? Sim, rapaz, peraí. É porque eu tô assim, sabe? A gente vai chegando assim numa certa idade, eu sempre trago a minha mulher para estar me lembrando, sabe? É a memória. É o meu ponto eletrônico, é ela. Ela Comprar um radinho depois. fica cochichando. Carlos, nós conhecemos, você conheceu e eu também participei com a Roberta, né? Foi. Apresentou a casa de Vovó Dedé. E eu gostaria que você desse a sua impressão sobre a casa de Vovó Dedé. Pode ser olhando para lá? Pode? Bem, a casa de Vovó Dedé, eu fiquei fascinado. A gente passou, eu vou falar aí de uma coisa bem subjetiva, sabe? Na hora que a gente entrou, a gente passou várias salas de música, de dança, né, o balé, mas na hora que a gente foi ver os violinos, tinham várias crianças tocando violino, né? E o professor disse, vamos ficar de pé agora. Ele estava fazendo exercício, eu achei engraçado, falando várias notas, e ele estava fazendo o exercício e os meus dedos estavam assim, acompanhando, repetindo o exercício que as crianças estavam solfejando. Mas assim, eu me emocionei bastante com as crianças tocando. Porque, assim, a música, ela tem essa capacidade de transformar muitas vidas, né? Ela transforma. E a Casa Vovó Dedé, a impressão que eu tenho é primária, mas eu acho que é isso mesmo que deu para ver. Ela é um paraíso no meio do estado do Ceará, assim, porque ela dá oportunidade a muitas pessoas que, se não fosse aqui, elas não teriam como... Né? Porque, infelizmente, no Brasil e até no nosso estado, assim, a música às vezes parece muito distante das pessoas. E quando eu falo música, não é aquela que a gente ouve, mas estudar a música, estudar um instrumento que a gente considera clássico. Nossa, violino é tão longe. Estudar tá através aqui. da partitura, né? Das cifras, né? E aí a Casa Vovó Dedé, tipo assim, é uma luz ali que diz, gente, não é tão longe não, vocês podem vir aqui e vocês vão encontrar um espaço para colocar para fora aquilo que está dentro, que é a música, né? Que a música está dentro, tá? Não está fora, não. Essas crianças só estão tirando aquilo que elas já têm nelas. E eu queria te agradecer muito e que na próxima oportunidade que você voltar aqui para o Ceará,
eu queria convidá-lo de novo para vir à casa de Vovó Dedé. E muito obrigado por você ter vindo, ter contado a sua história de vida, que é muito bacana, exemplo muito legal. E obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Eu agradeço pela abertura e pela possibilidade de conhecer, porque eu não conhecia esse projeto, não conhecia esse lugar, né? E eu espero voltar mais vezes aqui. E é interessante para você divulgar lá em São Paulo, que aqui no Ceará tem esse oásis musical aqui, exatamente. Né? Que é a casa de Vovó Dedé. Isso mesmo. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado. E eu queria agradecer aos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais uma entrevista, com mais um bate-papo. Muito obrigado.